Glória a Deus. Aleluia. Sim, alegre e atento ao teu mandado. E Deus tem mandado, irmãos. Deus tem reivindicado. Aleluia. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele diz como que se Deus clamasse por nós, né? É como que se Deus clamasse através de nós para fazer a obra. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia, abre no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos meditar nessa palavra maravilhosa nessa noite, que é a palavra de Deus, que eu gosto de repetir sempre. Como diz Isaías, ela jamais volta vazia, mas ela surte o efeito ao qual foi enviada. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia. Santo Deus. Neemias, capítulo 1. Neemias está aí entre Esdras e Ester. Se você pregar aí Crônicas, né? Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Quem achar, diga amém. Glória a Deus. Livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 1 também diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei, por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos ao versículo 1 do capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não és senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, portanto lhe deu um tempo certo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá.
como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Amém? Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, estamos numa casa, Senhor Deus, chamada esta casa de oração. Então, mais uma vez, diante da Tua igreja, estamos orando a Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia nesta noite em que iremos meditar, ó Pai, em a consciência missionária. Eu peço a Ti que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, ó Deus, quebrantar o nosso coração e depositar o Teu ensinamento no nosso coração a respeito de missões, ó Deus. Tende misericórdia, Pai, porque eu não tenho nada, mas só Tu tem palavras de vida eterna. Venha fazer de nós um canal, Senhor Deus, de salvação, de cura, de libertação. Venha nos usar na Tua presença, derrama Teus dons espirituais, ó Deus, nos unja, ó Pai. Tende misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos capacite para a Tua boa obra, como assim aprova o Teu coração, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Esse culto ao qual nós temos, irmãos, uma vez por mês, ao qual nós nos conscientizamos a respeito de missões, eu achei até muito louvável o nome que o pastor deu, consciência missionária, porque culto de missões, né? Você não faz missões dentro da igreja, você faz missões lá fora. Então não existe culto de missões, existe um culto onde você se conscientiza que é necessário fazer missão. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, para que nós renovarmos o nosso entendimento diante de Deus. Porque Paulo, quando fala que ele era embaixador em cadeias, mesmo ele estando preso, nada segurava ele em pregar o Evangelho, porque ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque eu fui chamado para isso, eu fui escolhido para isso, para levar a salvação entre os gentios. E Deus tem aqueles que Deus escolhe, e eu creio também que tem aqueles a qual se apresenta para fazer a obra. Porque quando Deus chama Moisés e pede para fazer a casa do Senhor, Ele mostra para Moisés tudo que estava no céu, o santuário, tudo da forma que estava lá, e pede para Moisés agora fazer também na terra, da forma que estava lá. Sabe o que eu vejo Deus já falando com Moisés ali? Faça-se na terra assim como é no céu. Foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Faça-se na terra como é no céu. Sabe como é no céu? Obediência absoluta. Porque os anjos que vieram a se rebelar foram expulsos de lá. Então Deus não admite desobediência no céu. Os anjos que lá estão agora obedecem ao Senhor sem pestanejar. A palavra anjo quer dizer mensageiro, e quando Deus manda um anjo a enviar uma mensagem ou trazer proteção para mim e a tua família, eles obedecem. Então no céu há uma obediência suprema. Então por isso que Deus fala: faça na terra como é no céu. Seja obediente na terra como os anjos são obedientes a mim no céu. E Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos deu uma ordem imperativa: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos aquele qual Deus chamou e escolheu pela tua soberania, nós não sabemos, e Deus não revelou isso, graças a Deus, senão nós iríamos fazer excepção de pessoas. Mas Ele disse: ide pregar a toda criatura, a todo mundo, a toda etnia, raça, língua, credo, cor, não interessa, a pequenos, grandes, a reis, plebeus, até pessoas na sarjeta, a todo mundo pregar o Evangelho.
E nessa noite de consciência missionária, eu quero com os irmãos nessa noite meditar a respeito de Neemias, que era um homem que ele tinha um espírito missionário, ele tinha uma consciência missionária na tua mente. Ele era um homem que ele era um consolador por natureza, que parece que Deus já tinha depositado, porque é Deus que deposita essa, vamos dizer, essa qualidade de consolador e de pessoa que olha mais para a causa do próximo do que para ele mesmo. Aleluia. Quando Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que tem e dá aos pobres e siga-me, ele estava dizendo assim: olha, tenha um coração mais disposto para aqueles que necessitam do que para si mesmo. E Jesus disse que é melhor dar do que receber. É melhor você olhar para a causa do teu irmão do que para a sua. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos, que não tão amigos eram assim, que estavam mais criticando a sua vida do que tudo. Aleluia. Nós vivemos um evangelho consumista hoje, um evangelho individual em que as pessoas pedem para si, para suas famílias, mas nunca para o próximo. E Neemias, a Bíblia diz, ele tinha um sentimento missionário, uma consciência missionária tão grande, que a Bíblia diz que quando ele viu ali, se você ler o capítulo 1, ele diz que apareceu ali diante dele, no mês de Quisleu, um judeu chamado, aleluia, se me fala na memória, Anani, não é isso? Glórias a Deus. Anani, isso mesmo, apareceu ali diante dele, esse que ele disse que era dos seus irmãos, e ele perguntou a eles como estava o povo que não tinha vindo do cativeiro. Ele estava preocupado como estava aquele povo que não tinha vindo do cativeiro, mas que tinha ficado lá na cidade desolada, destruída, aqueles que tinham ficado perdidos por lá. Ele estava preocupado com seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. E perceba que Neemias estava dentro do palácio com todo o conforto, mas ele estava preocupado mais com seus irmãos necessitados do que com ele mesmo. Ele perguntou: como eles estão? Aleluia. E Tiago nos ensina que não adianta você procurar a necessidade do próximo e não fazer nada, essa é uma fé morta. Ele perguntou como estava. E quando Anani fala com ele: olha, aqueles que ficaram lá, a cidade que lá está toda destruída, as portas queimadas a fogo, estão a ruína só, o povo está passando necessidade, está uma tribulação total. Aleluia. É o que ele diz aí. Ele diz assim: e perguntei pelos judeus que escaparam, os que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém, e disse-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá para a província, estão em grande miséria e desprezo. Aleluia. Percebe que quando ele escuta isso, não foi um fogo de palha que nasceu no coração dele, mas ardeu nele um sentimento de fazer alguma coisa. Porque você já viu quando você vê uma notícia na televisão de uma pessoa passando necessidade, quando você vê uma notícia daqueles povos lá da África, o seu coração se enche de tristeza, e você fala: meu Deus, como é que aquele povo está miserável, como é que aquele povo está necessitado. Talvez você até perca a noite de sono, mas no outro dia você acorda e não lembra nunca mais, e também não faz nada. O ser humano é assim, ele se preocupa mais com si próprio do que com o próximo. Mas você percebe que Neemias, ele tinha uma consciência missionária, um coração, como que eu vou dizer, um sentimento sacrificial pelos seus irmãos tão grande, que ele ficou desde o mês de Quisleu até o mês de Nissan, ou seja, 2 meses em agonia, orando e jejuando e falando: meu Deus, os meus irmãos estão passando necessidade, os meus irmãos estão
estão desolados, estão em profunda miséria e desprezo, está tudo destruído, estão passando fome, necessidade. Ele ficou 2 meses orando e jejuando e com o coração triste pelos seus irmãos. Será, irmão, que quando você vê a necessidade daquele que está lá fora, você fica tanto tempo com o coração triste? Ou fica só um fogo de palha? O apóstolo Paulo diz que as nossas obras naquele grande dia serão queimadas no fogo, e serão provadas obras de palha, obras de madeira, obras de ferro e obras de ouro. As de palha, num sopro queima rápido. Obra de madeira ainda queima um bocadinho, demora um pouquinho para queimar, mas queima e vira cinza. O ferro também se derrete, mas o ouro se purifica e permanece. E esse sentimento no coração de Neemias permaneceu esses 2 meses. Ele ficou angustiado e orando. Se você ler o versículo 4, ele diz assim: sucedeu que ouvindo essas coisas, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ele fala alguns dias, mas foram 2 meses. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E no versículo 5 ele diz assim: ah, Senhor, aleluia, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que temem e amam os seus mandamentos. Ele começa agora a orar pelos pecados, não só dele, mas também pelos pecados do povo. Aleluia. Você já fez isso, irmão? Orar pelos seus pecados e também pelo pecado do povo? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia isso. Ele orava pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Ele não poderia de maneira nenhuma, no tempo da lei, entrar nos Santos dos Santos. Ele não podia de maneira nenhuma orar pelos pecados do povo antes de orar pelos seus pecados. Quando ele orava pelos seus pecados, ele entrava nos Santos dos Santos para orar pelos pecados do povo. Aleluia! Ele tinha que ter compaixão também, não só pelos pecados dele, mas pelo pecado do povo. A Bíblia diz que em um certo momento Moisés, ele se ajoelha diante do arraial e fala assim: Senhor, visita este povo e perdoa os seus pecados e as suas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. Ele teve compaixão e ficou incomodado 2 meses. Agora que entra numa parte que eu gosto muito. Ele ficou incomodado esses 2 meses, orando e pedindo a Deus uma direção. O que ele vai fazer? O que eu vou fazer? Então percebe, você vai ver a necessidade daqueles que estão precisando, você vai orar por eles, mas agora você vai agir. Que não adianta só saber a necessidade, orar por eles e não agir. Agora ele vai agir. E agora ele vai ter que ter coragem de chegar diante do rei e pedir permissão para ir, porque se o povo estava do jeito que estava, é por causa do rei que tinha mandado fazer aquilo. Então agora ele ia pedir o próprio inimigo permissão para ir até lá. Aleluia. Ele tinha que ter uma coragem muito grande para fazer isso. E ele foi. E sucedeu que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. Até o próprio rei notou que tinha algo diferente em Neemias. Neemias, você nunca esteve triste diante de mim? O que está acontecendo? Você não está doente? Ele tinha um coração, um sentimento, o mesmo sentimento de Jesus, que Jesus, quando estava diante do povo, a Bíblia diz que Jesus sempre tinha compaixão pelo povo. E o apóstolo Pedro nos ensina que nós temos que andar, Jesus nos deixou o exemplo para que andarmos nos seus passos. E o apóstolo Paulo nos fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve
em Cristo Jesus, porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia. E agora que vai entrar em algo interessante. Perceba bem, Neemias, ele era copeiro do rei. Esse cargo de copeiro do rei era um cargo muito elevado naquela época. Era uma pessoa de elevadíssima confiança do rei. Porque naquela época, os reis, quanto mais poder eles tinham, mais medo de morrer eles tinham também. Morrer, sabe como? Envenenado. Porque era difícil, quanto mais poderoso ele era mais difícil chegar perto dele. Mas infiltrar alguém lá dentro e colocar veneno na sua comida era mais fácil. Então ele tinha que ter uma pessoa de confiança que o alimentasse, colocasse o alimento diante dele. E o que Neemias fazia? Ele experimentava o vinho, experimentava a comida antes do rei comer. Então era um cargo de elevadíssima confiança, que o rei confiava muito nele. Portanto, depois você vai ver que o próprio rei coloca ele como governador do povo. Então ele tinha muita confiança nele. Era um cargo elevado, então ele tinha um conforto muito grande dentro do palácio. E agora que entra um sentimento de quem tem uma consciência missionária. Ele sai da sua zona de conforto para ir até os necessitados. Perceba que esse sentimento, irmão, de sair da sua zona de conforto para ir até onde estão os necessitados, não é para qualquer um, não. É para quem tem mesmo o espírito missionário. É para quem tem mesmo amor pelas obras. Já imaginou num domingo que você pode estar com a sua família descansando, deitar na sua cama, no seu sofá, não sei, ou passeando, distraindo ou relaxando, mas você, não, eu vou sair da minha zona de conforto e vou ir onde está o necessitado. Aleluia. Porque nós vivemos dias trabalhosos, que nós temos pouco tempo para descansar, pouco tempo para fazer algum lazer, pouco tempo às vezes até para a família. Aí nós temos que sair da nossa zona de conforto para fazer a obra missionária. E se você não tiver essa consciência missionária, esse sentimento missionário no teu coração, da mesma forma que Neemias teve, você não vai. Porque missão é doloroso, é difícil. Assim que nós saímos de casa, né, o que aconteceu? Desabou a chover. É tudo para você desanimar. Mas a gente entrou no primeiro asilo, que voltou, o carro nem queria abrir. Eu falei, meu Deus, nós vamos ficar a pé aqui agora, nós temos que andar mais. Mas a gente não pode ver as dificuldades, mas ver o alvo ao qual Deus nos projetou a ver, que é fazer a vontade de Deus. O Tiago diz que esta é a verdadeira religião, aqueles que visitam os necessitados. Leia Tiago capítulo 5, se eu não me engano, o último versículo do capítulo 5, se eu não me engano. Tiago fala que esta é a religião imaculada. A verdadeira religião é esta: os que visitam a causa do viúva, do órfão e dos necessitados. Porque isso é agradável a Deus. Porque ele fala que aquele que não tem boas obras, ele também não tem fé, porque a fé sem obra é morta. Porque não adianta você orar e não estender a mão para aquele que necessita. E Jesus era um homem de oração e de ação. Jesus era um homem de oração e de ação. Constantemente você vai ver Jesus descendo do monte, voltando da oração. Constantemente você vai ver nos evangelhos que a Bíblia diz que Jesus se separa dos discípulos e vai num lugar distante para orar. Quando ele encontra com os discípulos andando pelas águas à noite, ele tinha acabado de sair do monte. Ele tinha acabado de sair de um momento de oração, de uma madrugada de oração com Deus, e foi encontrar com os discípulos que já estavam em alto mar, e ele vai andando sobre as águas, porque ele teve uma noite de oração. Perceba que ele era o Filho de Deus, e ele disse para Filipe: quem vem a mim vê ao Pai. Então Jesus era Deus, ele tendo o próprio Espírito de Deus, a plenitude do Espírito sobre ele, e mesmo assim ele tinha noites e noites de oração com o Pai.
Mas só noite de oração, mas também de ação. Ele orava durante a noite e durante o dia ele saía para fazer missão. Era todo dia. Jesus não tinha descanso. Aquela pessoa disse para Jesus: Senhor, deixa me seguir, te seguir. Ele falou assim: pode me seguir, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Sabe por que ele disse isso? Não é que Jesus não tinha casa, ele tinha casa, sim senhor, e na beira da praia. Ele tinha ali nas margens da praia, tinha a casa dele. Mas ele nunca, era difícil ele estar em casa, porque ele sempre estava no campo. Ele sempre estava no meio dos pecadores, no meio das vielas, no meio das goelas, no meio do deserto, dentro da sinagoga pregando. Ele estava sempre andando, então ele não tinha lugar certo. Ele podia dormir hoje na cidade, mas amanhã ele podia dormir no deserto. Amanhã ele podia dormir no meio do mato. Ele não tinha o lugar certo de reclinar a cabeça. Ele diz: olha, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Trabalho espinhoso, trabalho missionário. Aleluia. E Neemias sai da sua zona de conforto. Percebe, irmão? Tem 3 homens na Bíblia que eles saem do palácio. Eles saem de dentro da glória do palácio. Eles saem de dentro da fartura de um palácio. Eles saem de dentro do conforto de um palácio para poder ir fazer a obra missionária. Esse primeiro foi Jesus. Ele saiu do palácio celestial. Paulo diz que ele despojou da sua glória. Ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser como Deus, mas antes despojou da sua glória, da sua realeza, tirou suas vestes reais e se fez carne e habitou entre nós para fazer o trabalho missionário, para trazer as boas novas de salvação e vida eterna para mim e para você. Isaías diz que ele veio como homem de dores, homem experimentado, experimentar tudo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Aleluia. Ele experimentou a dor, ele experimentou a sede, ele experimentou a fome, o cansaço, tudo, para fazer essa obra missionária e ensinar o que é um missionário. O missionário tem que sair da sua zona de conforto, tem que se despojar da sua glória, muitas das vezes até se humilhar, passar perseguição para ir fazer a obra missionária. A proposta, irmãos, é dolorosa, mas essa é a vida do cristão, que não vive por vista, mas vive por fé. Eu sempre digo isso, irmãos, e é a verdade. Esse evangelho de mar de rosa que eles pregam aí fora, essa desgraçada dessa teologia da prosperidade que tem corrompido o povo de Deus a buscar riqueza, e Jesus deixou bem claro: não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. Aleluia. E como que você ajuda tesouro no céu? Indo atrás do necessitado. E o necessitado, ele não está só necessitado do pão da terra, mas também do pão do céu. Jesus alimentava o povo quando tinha fome. Ele fez a multiplicação dos pães 2 vezes. Ele alimentava a necessidade carnal do povo, mas também alimentava a necessidade espiritual dele, dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Aleluia. Ele, como homem, ele teve fome e alimentava o povo, mas como Deus, ele dizia: eu sou o pão da vida. Ele, como homem, ele sentiu cansaço. Quando ele entrou no barco, ele sentou e foi dormir. Mas como Deus, ele se pôs de pé e disse: mar, acalma-se. Mas como Deus, ele diz: acalma-te, mar, e tudo se fez bonança. Como homem, ele disse para a mulher samaritana: eu tenho sede, dá-me de beber. Mas como Deus, ele disse para a mulher: se tu beber da água que eu te der, mulher, jamais terá sede, mas dentro de si fluirão rios que jorram para a vida eterna. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele disse que a plenitude do Espírito Santo estava sobre ele. No passado, os homens de Deus era dado o Espírito sobre medida. Era como gota a gota. Perceba que Davi foi ungido 3 vezes. E você, meu querido, hoje é ungido uma vez só com a presença do Espírito Santo. Antigamente era sob medida o Espírito Santo, e os homens de Deus faziam coisas
maravilhosas com o Espírito Santo sobre medida. E hoje, no tempo da graça, Jesus disse: Deus, o Pai, me deu o Espírito, a plenitude do Espírito em abundância. E Ele prometeu: nos finais dos tempos acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então a capacitação que nós temos para ir fazer a obra missionária vem do Espírito Santo, vem do Consolador, o Espírito Santo, que estava sobre Neemias, que tinha essa consciência missionária que precisava ir. Então nós vemos nesses homens que eles saíram do palácio. Jesus saiu do palácio celestial e veio fazer a missão. Moisés também é outro. Perceba, irmão, Moisés teve o mesmo sentimento de Neemias. Moisés também não precisava sair do palácio, ele tinha tudo que precisava. Ele era o filho da filha de Faraó por adoção. Ele era príncipe no Egito. A Bíblia fala que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Era um homem muito sábio, Moisés. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele, mesmo sendo chamado príncipe, ele quis o opróbrio de Cristo e saiu como quem via o invisível. Saiu pela fé. Ele tinha todo o conforto no palácio, como Neemias também tinha. Ele não precisava sair de lá, mas o coração dele se comoveu com os irmãos dele que estavam passando necessidade. E quando ele quis fazer pelo teu braço, ele não conseguiu, e meteu os pés pelas mãos. A gente vê a história que ele tentou fazer pelas suas próprias mãos, acabou matando um egípcio, que fez uma confusão tremenda, e Deus manda ele para o deserto. Ele era um homem instruído e sábio no Egito, mas agora ele teve que ir para o deserto para aprender o que é passar necessidade também, para o coração dele amadurecer mais na obra missionária. E quando ele volta com 80 anos, ele volta convicto que tinha que tirar aquele povo do Egito. A mesma convicção que Neemias tinha: eu tenho que tirar o meu povo daquele desespero que eles estão lá. Aleluia. Ele saiu do palácio, saiu da sua zona de conforto e foi até lá. E a Bíblia diz que Neemias sai, ele pede recurso, ele pede ao rei cartas para que o deixe passar pelo caminho, e também o lenhador ali desce para ele madeiras para que ele começasse a construir os muros e começasse a reerguer a cidade e fazer aquela obra, porque primeiro ele tinha que animar o povo, ele tinha que mostrar para o povo que Deus estava com ele. E ele começou a fazer aquela grande obra, mostrando que Deus tinha colocado no coração dele para fazer aquela grande obra. Então ele estava fazendo a obra, dando testemunhos de Deus, testemunhando o que Deus tinha mandado fazer. E o povo foi se animando. E no capítulo 4 você vê que todo o povo estava com o coração disposto a fazer a obra. Todo o povo estava com o coração disposto a fazer a obra. Aleluia. E nessa noite, nessa consciência missionária, irmãos, será que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Né? E muitas das vezes até passar humilhação lá fora para poder fazer a obra missionária? Porque ficar dentro de quatro paredes, irmãos, igual a gente fica na igreja, que é muito fácil. A gente pregar aqui a obra, a palavra de Deus dentro de quatro paredes é muito fácil. A igreja, irmãos, é o lugar de você aprender a agir lá fora. Aleluia. Aleluia. É você aprender a agir lá fora, a ser um embaixador de Cristo, a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse. Aleluia. E Neemias levantou os muros, o povo se dispôs a fazer a obra. Ele foi um incentivador, ele foi um consolador, ele consolou o povo, incentivou o povo a fazer a obra. O povo fez a obra, começou a erguer os muros, começou a erguer a cidade. E quando o povo viu que realmente Deus estava com ele,
eles animaram mais e continuaram. Eles tiveram muitas pessoas que tiveram contra aquela obra, que a gente sabe que Ananias, aqueles dois, Sambalat e Tobias, começaram a querer desanimar eles, falar que aquilo não ia para frente, mas a obra de Deus continuou e continuou. Ele disse: eu não posso parar, porque eu estou em cima de uma grande obra. E ele continuou. Sabe como que o povo trabalhava, irmão? O povo trabalhava com instrumento vamos colocar para a gente ter uma ideia mais ou menos. Vamos supor um pedreiro no dia de hoje. Ele estava com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Não chega perto não, deixa eu terminar de fazer a obra. Essa era a disposição do povo. Eu não posso parar, eu não posso descer, porque eu estou em cima de uma grande obra. Então era uma espada numa mão e uma colher de pedreiro na outra. Vamos erguer o muro, vamos fazer a obra, vamos continuar. E sabe o que é essa espada numa mão, irmãos? É a palavra de Deus. Não tenta desanimar não, que eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Não tenta desanimar não, porque quem me mandou é fiel para me dar disposição, ânimo e provisões para ir. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu não tenho carro, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Jesus começou a fazer a obra sozinho, a pé. E se nós estamos aqui hoje é porque Ele começou a boa obra. Aleluia. E Neemias começou a andar pela cidade de Jerusalém, e ele começou a observar os muros queimados, as portas queimadas a fogo, tudo destruído. A situação estava tão crítica que teve um certo momento que ele teve que descer do cavalo, deixar ele ali e passar por outro lugar a pé, porque nem a cavalo tinha jeito de passar de tanta destruição. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Neemias foi ver a situação. Será que nós temos saído para ver a situação? Ele começou a ver o povo com necessidade, sem casa. E hoje, nesta tarde, quando nós saímos para ver a situação, nós ficamos comovidos também. Um está com as portas queimadas, né? Outros estão com os muros destruídos, outros com as casas derribadas, cada um com uma história diferente, mas todos carentes. Que os verdadeiros embaixadores de Cristo vão lá fazer a obra de Deus. É isso que nós temos que ter consciência, irmão. Nenhum cristão foi chamado para ficar sentado no banco da igreja só vendo a banda passar. Aleluia. E no nosso dia a dia nós ficamos correndo atrás de mamão, dinheiro. Sabe que você está correndo atrás de almas? Aleluia. Jesus diz que o reino do céu é como um homem que acha em um terreno uma grande pérola de grande preço, e ele vai correndo e vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque ele sabe que ele tem uma pérola de grande preço. Aleluia. E isso, vender tudo que tem e vir, mas sabe o que é isso? É despojar do mundo, das coisas do mundo, e fazer a vontade de Deus sem olhar para a esquerda nem para a direita, sem olhar para as oposições, para as dificuldades, sem olhar para o desânimo da carne, que a carne também é um inimigo terrível nosso. Aleluia. A gente acha tão difícil, irmãos, vir para a escola dominical 9 horas da manhã. É um absurdo. 9 horas da manhã eu já estou com vontade de almoçar. É um absurdo. E se você levantar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, os filhos das trevas já estão correndo para um lado e para o outro. Os que pregam mentira, acorda cedo. Acorda cedo. Os que vivem na feitiçaria nem dormem, andam a madrugada inteira. E o crente não consegue, a carne dele não consegue levantar domingo 9 horas da manhã. É difícil, irmão. É difícil. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Mas o espírito tem que estar pronto. O espírito tem que estar pronto. E o espírito de Neemias estava pronto. Já imaginou largar todo aquele conforto do palácio? Largar tudo aquilo para sofrer com o povo. Isso é evangelho. Esses pastores que pregam aí e vivem de carro zero para cima e para baixo,
vivendo de salários gordos de igreja, que eu acho um absurdo. Nós temos dentro de Visconde Rio Branco pastores vivendo de salário de 4, 5 mil reais, é um absurdo. E andando para baixo e para cima, tosquiando ovelhas. Isso não é obra missionária. Jesus disse para aquele homem: não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não punha nem a mão no dinheiro, era o traidor lá que andava com a bolsa pendurada, Judas. Aleluia. E foi uma das coisas que corrompeu mais o coração dele, que ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E hoje nós vemos que o Deus que mais é adorado lá fora é Mamon. Você tem medo de chegar atrasado no trabalho, mas você não tem medo de chegar atrasado na igreja. Se você trabalhar lá em Ubá, 20 quilômetros de Visconde Rio Branco, você move céus e terra, você acorda cedo, você paga táxi, porque você tem que bater o ponto. Agora a igreja, na hora de chegar, tá bom. Se eu pegar 20 minutos de culto, tá bom, tive lá, o negócio é participar, né? É melhor antes tarde do que nunca. A palavra, a frase maravilhosa a ser usada. Antes tarde do que nunca. Graças a Deus que alguém inventou essa palavra. Graças a Deus que alguém inventou essa frase, que é maravilhosa para mim, porque antes tarde do que nunca. Antes eu chegar lá no amém do que no ri. Aí você se incomoda. Eu não fui porque eu tive que trabalhar. Eu não fui por causa disso. O ser humano é especialista em desculpa. Isso começou lá no Éden. Senhor, é a mulher que tu me deste. Aí foi para a mulher. Não, Senhor, foi a serpente. Aí não tinha que mais repassar, ficou na serpente. O ser humano é especialista em dar desculpa. Muitas das vezes o problema está em nós, e nós não queremos reconhecer que está em nós. Sair da zona de conforto e fazer a obra. Estude mais a história de Neemias, que você vai perceber um homem que era muito humilde, perseverante, confiava em Deus. Ele não olhava se alguém o ferisse. Ele não tinha espírito como que eu vou dizer, de vingança. Era um homem de Deus, que o foco dele eram os irmãos deles que estavam necessitados. Aleluia. E o foco da igreja nossa hoje também é nossos irmãos que estão lá fora necessitados. Porque quando você não prega o evangelho, quando você não faz a obra missionária, quando você não vai e cumpre o ID, você é um cristão egoísta. Porque o céu não é só para você. Aleluia. Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Não tem só a sua casa lá. Aleluia. Tem muitas moradas. Então tem um povo lá fora necessitando de conhecer essa boa notícia. E Neemias foi lá dar essa boa notícia para o povo. Deus ainda está com vocês. E os muros foram reerguidos, a casa de Deus foi reerguida. E o nome de Deus foi adorado, foi glorificado. A palavra de Deus foi pregada, porque se você ler no capítulo 8 de Neemias, você vai ver que eles fizeram um púlpito de madeira, colocou o livro da lei ali, e o povo ficou o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus de pé. E o povo começou a chorar diante da palavra de Deus. E Neemias diz assim: não choreis, mas se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Mas é uma coisa interessante, mas antes dele dizer isso, ele disse: ide, comei as gorduras, comei as doçuras, e também levei aos que têm necessidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então vamos conscientizar, vamos colocar a missão no nosso coração. Às vezes você acha que missionário é aquele que tem que ser ungido missionário, né? Não, você faz a obra missionária onde você está, falando da palavra de Deus, porque hoje nós vivemos uns crentes que tem crente agente secreto, né? Você nem sabe que ele é crente. Quando você assusta, é crente, mas durante o dia você nem sabe se ele é crente, porque ele tem medo de abrir a boca e falar do amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, eu peço a Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo
venha falar em cada coração aquilo que eu, dentro da minha pouca sabedoria, não consegui falar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, porque é Teu Espírito Santo que convence. Jesus deixou bem claro que Ele convence o homem do pecado, da juíza e da justiça. Quando o homem é convencido da justiça, ele sabe que ele precisa pregar a palavra de Deus, porque isso é justo. Ele sabe que ele precisa fazer a obra missionária. Ele sabe que ele tem que se levantar como Neemias se levantou e olhar os necessitados. Não só olhar e orar por eles, mas também fazer e agir, porque esta é a vontade agradável ao Senhor. Então venha com o Teu Espírito Santo falar nossos corações. Levante, Senhor Deus, Neemias no nosso presente século, porque Neemias passou o tempo dele, agora nós estamos no tempo da igreja. Nós somos embaixadores de Cristo. Então que possamos honrar, Senhor Deus, este ministério na nossa vida, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Eu peço a Ti, Pai querido, que nos despeça nesta noite, cheio de graça, cheio de vontade, cheio de capacidade, cheio de vontade de pregar a Tua palavra. Que nessa semana, Senhor Deus, o Espírito Santo nos mova, Deus, a falar do Teu amor, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Assim eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.